Irmãos e irmãs caríssimos, chegamos ao 6º domingo da Páscoa. O tempo passa rápido e já são 6 semanas que celebramos o mistério da ressurreição do Senhor. Ainda celebraremos sua ascensão e depois Pentecostes e retomaremos em seguida o tempo comum. Ora, meus irmãos e irmãs, chama a nossa atenção algumas questões que estão presentes sempre no 13º, 14º capítulo do Evangelho de João. É o discurso de despedida de Jesus, é o seu testamento. Chama atenção, em primeiro lugar, o pronome que continuamente é usado por ele. E o pronome está no singular, e é o primeiro do singular. Eu sou o bom pastor. Na realidade, como ouvimos há 2 domingos atrás, o texto não diz, eu sou o bom pastor. O texto diz, sou o belo pastor. Santo Agostinho, comentando este trecho, que também foi comentado pelo nosso pároco, aliás, foi o versículo que ele tomou como ponto de partida de toda a sua reflexão. Santo Agostinho tinha o costume de dizer, me alegra muitíssimo o que sou convosco, contudo, estou temeroso, tenho terror, quando penso naquilo que devo ser para vós, isto é, pastor. É claro, irmãos e irmãs, que para que alguém possa chegar a ser pastor, precisa outro verbo que chama atenção neste capítulo, é o verbo permanecer. Para ser pastor é necessário permanecer no Senhor. Só Jesus, eu sou pastor. Contudo, se permanecermos nele, temos parte na sua missão. Então, flui da cabeça para os membros o carisma, os dons, a preocupação, o zelo do pastor. Eu sou o bom pastor. Nós ouvimos também, irmãos e irmãs, outra afirmação que não pode passar despercebida por nenhum de nós. Nosso Senhor está em plena sintonia com o Pai. Aliás, não está em plena sintonia com o Pai. Ele afirma, eu e o Pai somos um. É a revelação. Todos devem estar bem lembrados que no texto encontramos frequentemente a expressão em verdade vos digo. Quando nosso Senhor diz assim, aliás, ele não diz assim, ele diz amém, amém. Quer dizer, estou para anunciar-vos, estou para dizer-vos algo que a vossa inteligência, a vossa imaginação, a vossa criatividade não poderia de forma alguma pensar. Então, o que diz Jesus? Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E ninguém vem a mim sem que o Pai o atraia. Meus irmãos e minhas irmãs, tem ainda outras questões que merecem a nossa atenção. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo hoje diz que além dele existe um outro
defensor. O termo original é paráclito, muito difícil de ser traduzido. E por que é difícil de ser traduzido? Porque é ambíguo e não unívoco, não admite um único significado. É um termo muito amplo. Tentemos resumi-lo em 3 pontos. O termo paráclito, do grego, que a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil decidiu traduzir como defensor, o outro defensor. Este termo pode ser entendido como sustentação, algo que nos permite estar de pé, uma rocha, uma árvore, algo que nos permite, como dizia o texto da liturgia dos dias da semana, de um destes dias da semana, ficar de pé em meio às dificuldades que o mundo oferece. Então, o defensor, o paráclito, significa, em primeiro lugar, aquele que está ao lado, aquele que sustenta, aquele que anima, aquele que enche de entusiasmo, aquele que se encontra deprimido, triste e angustiado. O termo paráclito tem também, irmãos e irmãs, vem do grego, tem também uma dimensão jurídica. E é esta a opção da tradução que acabamos de ouvir. O paráclito quer dizer defensor. Paráclito quer dizer advogado, aquele que assume a responsabilidade de justificar perante uma autoridade maior, um juiz, quem é acusado e quem se encontra, como diz o provérbio, em maus lençóis. Existe ainda uma terceira possibilidade para traduzirmos o termo paráclito. O termo paráclito pode significar, em âmbito religioso, mediador. E se fala de paráclito quando se fala do sacerdote, do sumo sacerdote, daquele que exerce as funções sacerdotais. Ele é o mediador, é aquele que eleva os homens da terra ao céu e que traz o céu para o centro da terra. É graças a ele que o que está no alto e o que está no baixo se encontram e se transformam numa única realidade. Contudo, prestemos atenção, meus irmãos e minhas irmãs. Existe uma outra expressão, nós chamamos isto de quilismo, utilizada com muita frequência por Jesus. E, claro, pelo evangelista João. Então, Jesus diz, por exemplo, crê no Pai. Depois, em seguida, crê em mim. Uma frase dentro da outra, uma explicando a outra, uma reforçando a outra. O que ele diz em segundo lugar é uma reafirmação do que foi dito em primeiro lugar, da primeira premissa. É preciso crer no Pai. É preciso crer em mim, diz Jesus. É preciso crer observando as obras que eu realizo. Ora, irmãos e irmãs caríssimos, o que significa crer? A palavra crer, que vem também de amém, significa o quê? Significa estabilidade. Só na fé
recordou há não muito tempo atrás Papa Bento XVI, no seu moto próprio, Porta Fidei. De fato, só na fé nós podemos estar de pé diante da instabilidade, imprevisibilidade de tudo que ocorre neste mundo. De fato, basta que nós liguemos, por exemplo, a televisão e logo ficamos atordoados. Mal uma notícia chega, outra em seguida ocupa o seu lugar. E nós ficamos, por excesso de informação, desorientados, num estado de anomia, sem referenciais, sem saber para onde nos voltar ou em que efetivamente devemos crer. Ora, uma sociedade sem referenciais, uma sociedade, o termo anomia vem de nomos, que quer dizer lei, sem regra, sem objetivo, sem meta, sem chão. Uma sociedade sem chão, ela está destinada a desaparecer. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nosso Senhor, quando pede que tenhamos fé no Pai, portanto, tenhamos fé nele, ele está dizendo que o que nos dá estabilidade diante da insegurança que o mundo nos provoca em nós é a pessoa dele. Mas voltemos ao texto para concluirmos. Meus irmãos e irmãs, ele diz: eu rogarei ao Pai. Vê que o termo Paráclito aparece, ele é mediador, ele se volta para o Pai e pede ao Pai um outro Paráclito. E nós denominamos, sabemos que se trata do Espírito Santo, cuja solenidade celebraremos daqui a dois domingos. Pentecostes. Ora, qual é a diferença entre o primeiro Paráclito, que é Jesus, isto é, aquele que está ao lado, aquele que nos sustenta, aquele que nos encoraja? Qual é a diferença entre o primeiro Paráclito, isto é, aquele que nos defende, aquele que nos liberta e impede que sejamos vítimas da maldade dos homens? Qual é a diferença entre o primeiro Paráclito, isto é, aquele que é mediador entre nós e o Pai, sumo sacerdote dos bens futuros, como diz a carta aos Hebreus? Qual é a diferença dele para o segundo Paráclito, que é o Espírito Santo? A obra de Cristo, doravante, irmãos e irmãs, diz respeito ao Pai. Ele nos leva ao Pai. A sua ação é, poderíamos dizer, vertical. Ele nos joga para o alto. E o que fará, então, o segundo Paráclito, isto é, o Espírito Santo, que, em virtude da mediação de Jesus, nos será concedido? Ele nos retirará das prisões em que nos encontramos, do lugar em que nos encontramos fechados e medrosos, e nos jogará no mundo, para que no mundo Deus se faça presente. É hora de concluir. Então nós vamos concluir com 3 breves pedidos. O primeiro pedido que faremos já foi feito na realidade, está na coleta da missa de hoje. Diante deste amém, amém de nosso Senhor Jesus Cristo, em verdade vos digo, diante desta sua revelação. Então, meus irmãos e irmãs, qual é o sentimento que deve habitar nos nossos corações? Está lá, na oração da coleta.
júbilo, fervor e, sobretudo, ânsia, desejo, busca contínua para que corresponda à nossa vida, corresponda aos santos mistérios que nós celebramos. Este é, portanto, o nosso primeiro pedido. Deixemos de lado, pelo menos por um segundo, por um minuto, porque temos um Paráclito, deixemos de lado o temor, o medo, o pavor, a angústia e tudo mais que um dos nossos dicionários podem contemplar. Avancemos com fervor, avancemos com júbilo, de forma que nossas ações, nossa vida em casa e fora de casa, quando for possível, corresponda aos santos mistérios que nós celebramos. Há, irmãos e irmãs, que fazer um outro pedido a nosso Senhor Jesus Cristo, que piedosamente, misericordiamente invoca um segundo Paráclito, um segundo defensor. Diz Santo Ambrósio de Milão, comentando as Sagradas Escrituras do Novo Testamento. Ninguém se fique impressionado. Do Novo Testamento, o único livro que ele comentou, na realidade, foi o do evangelista Lucas. Comentou todo o Antigo Testamento, mas terminou sua vida no final do comentário do livro do evangelista Lucas. Santo Ambrósio dizia que nestes tempos, isto é, no tempo da Páscoa, em que nós nos aproximamos do segundo Paráclito, nós deveríamos pedir com insistência a Deus, ele vai chamar isso de sóbria embriaguez. Sóbria embriaguez. Por quê? Porque ele se lembra do dia de Pentecostes, em que Pedro, com os demais apóstolos, vencendo o medo, saem e anunciam para o mundo, para 72 nações, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o comentário que o povo fazia: é meio-dia, o sol ainda está no alto, e eles já parecem embriagados. Eles parecem estar embriagados. Nestes tempos, que são os nossos, em que as palavras correm soltas, em que a verbosidade não termina nunca, em que a responsabilidade, o peso, a seriedade daquilo que falamos sequer é tomada em consideração, urge que sigamos o conselho de Santo Ambrósio e ousemos ser sóbrios ao mesmo tempo que fervorosos, isto é, embriagados e ousados. Em nossa ousadia, não devemos, de forma alguma, deixar de lado, melhor, devemos combinar ousadia para estarmos no mundo com a sobriedade. Terceiro e último pedido que faremos a nosso Senhor Jesus Cristo. Tem o texto aqui do 14º capítulo do Evangelho de João, tem uma parte, e foi lida aqui, neste mesmo ambão, nesta mesma igreja, e foi comentada, inclusive, pelo nosso pároco. Meus irmãos e irmãs, o texto diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele enviará um outro Paráclito, porque ele agora volta para junto do Pai. E o que ele fará junto do Pai? Visto que lá existem muitas moradas, ele preparará uma morada para cada um de nós.
O texto é particularmente empenhativo, é difícil, mas se tivermos um pouco de paciência e serenidade, logo o compreenderemos. Nosso Senhor não está falando de morada no céu, e não está falando nem mesmo, irmãos e irmãs, daquilo que ocorrerá conosco após a morte. O texto não trata de questões escatológicas, isto é, não trata de questões relativas ao fim último, ao termo da nossa existência. Nosso Senhor, quando diz, vou preparar para vós uma morada em que possais estar, Ele está nos falando que justamente do segundo Paráclito, isto é, do Espírito Santo, Ele prepara para nós um novo modo de ser, um novo modo de estar, novo modo de viver, um estilo novo de vida, não fora deste mundo, mas dentro deste mundo. E cada um de nós agora é morada do Espírito, portanto tem Deus em si. Portanto, meus irmãos e irmãs, não nos esqueçamos, peçamos ao Espírito Santo, que recorda as palavras de Jesus, que recorda as ações de Jesus, que atualiza as ações de Jesus. Peçamos ao Espírito que nos conceda a graça de tomar consciência de que neste mundo, de diversas e diversificadas maneiras, Ele está presente, visto que somos muitos os seus discípulos. Mas como sabemos? Como sabemos que o Espírito, o Paráclito, habita em nós? Não há dúvida alguma, ouvimos o texto tirado da primeira carta de São Pedro. Aqueles que fazem teologia e que procuram aprofundar a fé, nunca se esquecem desta primeira expressão do apóstolo Pedro: estejais prontos. Estejais prontos. A que coisa? Estejais prontos a dar razões da vossa fé. É claro que o apóstolo não está falando, em primeiro lugar, de uma teologia teorética. Ele está falando que nós, com nossas ações, lembra da oração da coleta? Ele está dizendo que com nossas ações nós devemos justificar diante daqueles que não creem que o Espírito de Deus habita em nós. Mas que ações são estas, meus irmãos e irmãs? Isto vale sobretudo para nós cristãos, para aqueles que se dizem cristãos, para aqueles que querem ser particularmente cristãos, para aqueles que são radicalmente cristãos, ou se dizem tais, para aqueles que são mais cristãos do que Jesus Cristo e mais católicos do que o Papa, e não são poucos neste mundo, meus irmãos e irmãs. Então São Pedro continua: fazei, porém, tudo com mansidão, respeito, boa consciência. Isto falta, meus irmãos e irmãs, lamentavelmente, nestes tempos que são os últimos, os tempos do Messias. Não porque o primeiro Paráclito não interceda por nós, mas é porque nós resistimos e preferimos viver num mundo, isto é, no reino do engano, da mentira. Nos falta, irmãos e irmãs, de fato, mansidão. Isso vale para o chefe da nação, vale para o governador,
vale para o prefeito, isto vale para o bispo, isto vale para o padre, isto vale para o pároco, isto vale para o frade, isto vale para aqueles que são casados, vale para aqueles que estão solteiros. Nos falta dar razões da nossa fé com gestos e palavras que transpirem mansidão, respeito, boa consciência. Que o Senhor nos conceda esta graça e seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.